Então, vejamos aí, Mateus. Eu quero trazer aqui, mais uma vez, citações, somente duas dessa vez, de dois grandes mestres da igreja, né? Que para mim, antes da chegada de Lutero, foram os dois maiores mestres da igreja, talvez. Santo Tomás e Santo Agostinho, né? Que eles explicam então o papel das obras aí na justificação, a relação que há nesse texto, né? Eles fazem uma alusão à epístola de São Tiago. Então veja primeiro Santo Agostinho comentando Salmo 31, verso 3. Ele vai até o texto de São Tiago. Vejamos. Quem já entendeu que há justificação pela fé, não pelas obras, note o sorvedouro de que falei. Sorvedouro aqui seria uma confusão, né, que alguém está fazendo na cabeça. Então ele imagina, ele fala como se fosse essa pessoa que faz o sorvedouro. Continua. Vês, pois, que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Então posso fazer o que quiser. Apesar de não ter praticado boas obras, somente se acreditar em Deus, isso me será reputado em conta de justiça. Aí Santo Agostinho, agora comentando como ele mesmo. Se alguém assim falar e decidir, cai e submerge. Se ainda pondera e hesita, expõe-se a grande perigo. A Escritura de Deus, porém, bem interpretada, não somente livra o periclitante, mas ainda retira do abismo quem nele mergulhou. Respondo por isso, numa espécie de réplica ao apóstolo, dizendo acerca de Abraão, o que se encontra também na epístola de outro apóstolo, o qual queria corrigir os que haviam entendido mal, o apóstolo Paulo. Efetivamente, Tiago, em sua epístola, impugnando os que presumiam da fé apenas, sem as boas obras, recomendou as obras do mesmo Abraão, cuja fé Paulo destaca. Mas os apóstolos não estão se contradizendo. São Tiago refere-se à obra notória a todos de Abraão, ao oferecer seu filho em sacrifício a Deus. Tiago 2:21. Obra grandiosa, mas oriunda da fé. Aprovo o edifício em cima, mas vejo embaixo os alicerces da fé. Louvo o fruto da boa obra, mas reconheço como raiz a fé. Veja que maravilha, né? Veja que maravilha. Nossa, a maneira como os luteranos interpretam São Tiago é tão distorcida, né? Os luteranos inventaram essa questão de justiça coram mundo. Meu filho, está aqui, Santo Agostinho, século V, falando a mesmíssima coisa que a gente fala hoje. Os apóstolos não estão se contradizendo. São Tiago refere-se à obra notória a todos. O que é isso? O que é isso? É o que nós luteranos chamamos de justiça coram mundo, que em latim quer dizer diante do mundo, diante da face do mundo. É a nossa justiça diante do próximo. Ao oferecer seu filho em sacrifício a Deus, né? E ele ainda usa a analogia de fruto, né, e raiz. Exatamente a analogia que os luteranos vão empregar depois, né? Veja, um é a origem, o outro é o resultado. Obra grandiosa, mas oriunda da fé. Eu aprovo o edifício em cima, mas eu vejo embaixo os alicerces da fé. Bom, então seguimos aqui. Separei também Santo Tomás de Aquino sobre Gálatas 3, que ele também vai até o texto de Tiago, exatamente o mesmo versículo, Tiago 2:21. Abre aspas para Santo Tomás. Deve ser dito que ninguém é justificado com base na lei, isto é, por meio da lei, pois por meio dela o conhecimento do nosso pecado é obtido, mas a justificação não é obtida por meio dela,
pois ninguém será justificado por meio das obras da lei. Mas o contrário é dito em Tiago 2:21. Não foi Abraão justificado pelas suas obras? Eu respondo que deve ser afirmado que justificar pode ser entendido de duas maneiras. Uma delas é quando se reconhece o resultado e a manifestação da justiça, e nesse sentido um homem é justificado, isto é, ele mostra ser justo fazendo as obras. Então veja, meus caras, aqui Santo Tomás também utilizando, né, a mesmíssima interpretação de São Tiago, né? A mesmíssima interpretação que os luteranos fazem dessa carta, né? Uma interpretação que hoje em dia tem havido alguma crítica em torno dessa interpretação, mas olha, quando esses autores vão para o texto, eles reconhecem aqui uma justiça que é manifestação, que é reconhecida, né? Que é para todos verem. É isso. Então, e olha só, Santo Tomás, ele diz que que justificar pode ser entendido de duas maneiras, né? É claro que essa não era a intenção dele aqui, mas nós podemos entender o seguinte: Santo Tomás reconhece mais de um sentido para a palavra justificar. Então nós podemos, inclusive, pegar nos apropriarmos disso aqui para falarmos mais uma vez também da questão da justificação como forense, né? E não no sentido ontológico de se tornar justo. Mas veja bem, ambos os doutores aqui, eles explicam a aparente contradição entre São Paulo e Santiago da mesma forma que nós luteranos. São Paulo olha para a nossa justiça diante de Deus, Santiago olha para a nossa justiça diante do mundo, né? Essa última, ela testifica a primeira. Mas olha só, existe um relacionamento ainda mais íntimo entre as obras e a fé justificadora. No nosso meio luterano, essa relação passa um pouco despercebida, certo? Mas isso não passou despercebido aos olhos dos reformadores, né? Na apologia da Confissão de Augsburgo, se alguém estiver nos ouvindo aí e abrir na página 319 do novo Livro de Concórdia, olha o que está escrito lá. Abre aspas para a apologia. Pois, como já dissemos, essa fé existe na penitência, não em quem vive segundo a carne. E ela deve crescer por toda a vida em meio a perigosas tentações. E quem seguir essa fé é renascido para fazer o bem, para cumprir a lei. Ou seja, a penitência, e aqui podemos incluir as obras, são a ocasião da fé. A ocasião da fé. Por que ele diz que a fé deve crescer em meio a perigosas tentações? É porque é na tentação que nós vacilamos ou praticamos o bem. É na tentação que eu mostro para o mundo e para mim mesmo o Cristo que habita na minha fé. Mas também, por outro lado, é na tentação que eu posso naufragar na fé e cair em pecado mortal. E nesse caso, o que eu tenho é uma fé morta. Então veja, quando eu caio na tentação, não é que me falta a caridade, não é que me falta a esperança, não é que me falta a justiça, é porque a minha fé naufragou. É por isso também que a apologia descreve da seguinte maneira a fé justificadora, né? Lá na página 265 do Novo Livro de Concórdia. Abre aspas. Nós, porém, falamos de uma fé que não é cogitação sem valor, mas que liberta da morte, que produz vida nova nos corações, e é obra do Espírito Santo, que não coexiste
com o pecado mortal, mas produz bons frutos sempre que estiver presente, conforme diremos adiante. Olha só, essa fé não convive, não coexiste com o pecado mortal. Então, assim, as boas obras são ocasião da fé. É na tentação, inclusive, a teologia luterana tem uma teologia muito linda na tentação. É na tentação que você pratica boas obras ou você naufraga na fé. Nós encontramos essa mesma ideia das obras como ocasião da fé no Catecismo Maior de Lutero, quando dá a explicação da quinta petição do Pai Nosso. Né? Se alguém quiser conferir, está na página 805 do Novo Livro de Concórdia. Abre aspas para o Dr. Lutero. Se você não perdoar, não pense que Deus vai perdoar você. Mas se você perdoa, então você tem o consolo e a certeza de que você está perdoado no céu. Não porque você perdoou, pois Deus o faz inteiramente de graça, mas porque o prometeu, conforme ensina o Evangelho. Mas ele nos põe isso para fortalecimento e segurança, como sinal ao lado da promessa, que concorda com esta oração em Lucas 6,37. Perdoem e serão perdoados, pois tanto quanto o batismo e a Santa Ceia, que foram colocados como sinais exteriores, conseguem realizar da mesma forma, esse sinal também pode fortalecer a nossa consciência e alegrá-la. Veja bem, Lutero compara o perdão que eu concedo ao meu próximo com o batismo e o sacramento do altar. E para quem sabe o apreço que Lutero tem pelo batismo e pelo sacramento do altar especificamente, sabe que isso não é coisa pouca não. Que talvez nenhum outro teólogo da história da igreja inteira tenha uma visão tão elevada do sacramento do altar. Então veja, todas as vezes, e aí pegando o gancho do perdão, todas as vezes que nós fazemos boas obras, cuidado, hein? Todas as vezes que nós fazemos boas obras, nós somos justificados de duas maneiras. Não por causa das boas obras. Né? Nós somos justificados diante do mundo e de nós mesmos. Porque nós estamos manifestando a justiça de Cristo em nós. Certo? E diante de Deus. Não em virtude da obra realizada, mas pela fé no Cristo. Ou melhor, pelo Cristo da fé, que venceu mais uma tentação. Então veja, as boas obras não são causa da fé e nem causa da justificação, mas são ocasião da fé justificadora. Você obedece a Deus e lembra das promessas que Ele tem e você é justificado. Lembra da citação que fiz agora há pouco da Apologia? Que a fé cresce em meio às perigosas tentações? É dessa forma, assim, entendendo as boas obras, não como causa da minha justificação, mas como ocasião para a fé justificadora. Daí eu consigo entender aqui porque São Tiago relaciona tão estreitamente a fé e as obras, a ponto de alguns encontrarem nele aqui uma